Graças a Deus, queridos. Bem. Glória a Deus. O negócio de Bíblia é assim, rabiscado. Rabiscada, né? Muito bom. Tá começando bem aí, Bara. Tá bem, Alfredo, tudo riscado. Senhor, aqui está teu filho. Usa ele com poder, com força. A unção foi seu Pai. Amém. Em nome de Jesus. Ele venha descortinar o mundo espiritual e nós venhamos aprender através da boca do teu filho os mistérios do Senhor. E a grandiosidade que o Senhor tem para nos mostrar. Em nome de Jesus. Até vir à noite você pode falar. Quem dera, né? Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Bruno, chegou meu dia, né? Quinta-feira eu estava ali, ó, só se alimentando da palavra. E hoje tem que trazer a palavra, né? Que bênção, né? Que glória, né? É um privilégio estar tendo essa oportunidade, né? Deus fala, né? Que os tímidos não entrará no reino do céu, né? Não herderá, né? Então, vamos falar, né? Falar de Deus é um privilégio. Hoje a palavra vai estar em Jó. Jó. Esse livro de Jó é uma benção, né? Aqui Deus fala claramente com a gente, né? Quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente não pode desistir. Né? Nem sempre as dificuldades na vida significa que é ruim para a gente. O sábio sabe aproveitar e tirar a parte boa. Né? E aqui, Jó passou por muita dificuldade e em nenhum momento desistiu, né? Capítulo 1, versículo do 6 ao 12. Encontraram? Sim. Fez um rascunhozinho aqui, mas vou ler, tá? Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. Olha Satanás onde estava. Entre os... Vamos lá, trazer para os dias de hoje. Deus fez a reunião com os filhos dele, né? E Satanás estava lá no mês, só sondando o que ia acontecer no meio dessa reunião, né? E o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Lá vai Deus questionando Satanás, né? Satanás respondeu ao Senhor, tive rodeando a terra, passeando por ela. O que Satanás falou? Satanás está fazendo o passeio dele, né? Sobre a terra, procurando uma falha nossa, né? Aí Jesus falou, você observou bem meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Olha que privilégio Jó teve, né? Será que hoje na terra tem algum ser que Deus seria capaz de falar com todas essas palavras? Deus falou de Jó, né? Deus falou como Jó era íntegro, né? O que significa íntegro? É quando você está só. Exemplo, você está trancado no seu quarto, o que você está fazendo? Ninguém está vendo, mas Deus está te observando, né? Então, assim, a gente nunca vai estar só. Às vezes a gente acha que está fazendo algo de errado e ninguém está vendo, mas o principal está nos observando, que é Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes
eu não estou na presença de alguém, mas estou falando mal, né? Então, assim, a gente tem que se policiar e tomar cuidado, mesmo que alguém não esteja vendo, mas Deus está nos observando, entendeu? Então, aí, será que Jó não tem razões para temer Deus? Perguntou Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando em uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo que ele tem. O Senhor tem abençoado em tudo o que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicaram na terra. Não é sem razão que Jó obedece o Senhor. Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó. E ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. O que Satanás falou para Deus? Que Jó tinha todo esse amor por ele, porque Deus o abençoava, né? Então, para Satanás, Jó não amava Deus pelo que Deus era, e sim pelo que Deus dava para ele, né? E o Senhor respondeu a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos. Não toque nele. Deus deu uma ordem para Satanás, né? Deus liberou Satanás para arrancar tudo que Jó tinha, né? Mas Satanás não poderia tocar em Jó. E assim, eu fico imaginando, é assim. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Imagina a alegria que Satanás deve ter saído, né? Saiu pulando de alegria e falou: agora eu vou meter o terror em Jó. Agora eu vou fazer Jó pecar contra Deus. E aí ele foi, né? Chegou lá, do 15 ao 17, o que Satanás fez? Arrancou todos os bens de Jó. Jó entrou em um colapso financeiro. Era o homem mais rico, né, da época, né? Imagina. Cara bem sucedido, tinha tudo na sua mão. Satanás foi lá e tirou, né? E Satanás, não muito satisfeito, o que ele fez? Tocou nos bens financeiros de Jó. E Jó permaneceu firme, né? No mesmo dia, ele achando que não era muito, no mesmo dia foi lá, arrancou. Eu acho que se tocasse em qualquer um de nós aqui, a gente não ia suportar, né? Que nem Jó tinha 10 filhos, né? Satanás foi lá, em um único acidente, matou todos. Imagina a dor, o cara estava passando pelo colapso financeiro. No mesmo dia, os 10 filhos foi tirado dele, né? Imagina, eu fico imaginando a cena. Imagina você pegar seus 10 filhos e ir para o velório. Como é que esse homem, né? Como é que esse homem conseguiu reagir diante de uma situação dessa, né? Mas para Jó o importante era Deus. Deus estava com ele. Então Deus estava confortando o coração dele. Isso não ia abalar Jó, né? Mas assim, trazendo para o mundo de hoje, né? Eu acredito que, eu tiro por mim. Se tocar nas minhas filhas, acabou comigo, né? Eu tiro, por exemplo, eu passei por isso, né? A minha filha sofreu uma cirurgia, foi para o centro cirúrgico. E é que eu falo, quando você está na bênção, tudo é mil maravilha, né? A gente acha que está junto com Deus. Você quer ver você falar com Deus e se aproximar com Ele? Toca num filho seu. Eu falo para você que eu perdi minha mãe, foi uma dor grande? Foi. Mas perto do que eu senti quando a minha filha entrou no centro cirúrgico, e falo, eu senti quase nada perto do que eu perdi com minha mãe, quando eu perdi minha mãe. Isso que ela nem tinha falecido, ela só foi para o centro cirúrgico, né? E nesse momento, o que eu fiz? Eu acho que eu me grudei com Deus. Acho que foi o momento da minha vida que eu mais estive próximo de Deus. Foi a hora que eu me ajoelhei, e me ajoelhei mesmo, no hospital, caí de joelho, né, e as enfermeiras lá tentando me acalmar, e eu me apeguei com Deus. Me apeguei mesmo. Por isso que eu falo, hoje eu tenho essa consciência. Quando você está com dinheiro, com casa, família, tudo tranquilo, é bom. A gente está próximo de Deus? Será que está?
Às vezes Deus coloca as dificuldades na nossa vida para nos aproximar dele, né? E a gente, quando não tem o conhecimento, né? E que você, primeira coisa, começa a murmurar, a reclamar, né? Você não para, porque, por exemplo, você está passando pela dificuldade, vai aqui no livro de Jó, para e começa a refletir aqui, para você ver se Deus não vai falar com você, para você ver se você não vai entender o porquê você está passando por aqui, entendeu? Então, assim, é sabedoria, é se alimentar, ó, tá aqui, ó, tá aqui, entendeu? Aí, voltando à palavra do Senhor, né? Então, que nem Satanás foi lá, arrancou tudo, os bens, deixou Jó sem nada. Depois Satanás foi lá, arrancou os filhos de Jó, né? Mas isso com a permissão do Senhor. Não foi que o Satanás tem autoridade de tocar em ninguém. Satanás não é nada. Satanás não é nada perto da gente. A gente que dá legalidade para ele entrar. Entendeu? A gente que faz por onde. Porque Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Isso é fato. Às vezes, que nem eu, há uns tempos atrás, a pastora orou e falou, tem gente fazendo um trabalho macumba com você. Eu dei risada. Né? A André até ficou com medo. Eu falei, não tem que ter medo. Né? A palavra do Senhor está escrito. Entendeu? Eu falo a verdade, eu já fiz isso. Quantas vezes já vi macumba no meio da rua aí? Eu não desvio não, passo por cima. Um litro de cachaça, uma galinha, é uma farinha. Isso não significa nada. Você tem que ter fé na palavra do Senhor, você tem que ter fé em Deus. Entendeu? O Satanás não, Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Entendeu? Aí Jó recebeu a notícia que os filhos deles tinham sofrido acidente lá, morreram, né? Aí do capítulo, do versículo 20 ao 21. Olha só. Ao ouvir isso, Jó se levantou cheio de tristeza, rasgou o manto, raspou a cabeça, depois ajoelhou-se, colocou-se o rosto ao chão em adoração a Deus. Olha que benção. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu vou partir. Olha que benção. O cara perdeu tudo. O que ele fez? Se prostrou ao chão e foi clamar o nome do Senhor. Né? Será se nós tem essa capacidade? Com certeza não tem, gente. Né? O que a gente no momento desse vai fazer? Se reclamar, chorar, até criticar Deus a gente vai fazer isso. Eu acredito que você perder seus filhos, tudo que você tem, não é fácil. E Jó foi adorar. Né? O que Jó mostrou para Satanás? Né? E foi aquilo que Satanás falou para Deus. Jó te adora e te ama porque você dá tudo para ele. E Jó aqui mostrou para Satanás que ele adora a Deus não pelo que Deus dá, e sim pelo que Deus é. Entendeu? Então Jó mostrou com todo o sofrimento dele, que Satanás mais uma vez tinha errado. Né? Aí no capítulo 2, do versículo 12, do 12 ao 13. Volta, né? De novo. Em outra ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles mais uma vez. Insatisfeito com o que ele tinha feito com Jó, voltou de novo. Imagina que está lá Deus com a reunião com os anjos, né? Satanás lá no meio, né? Aí Deus perguntou: de onde você veio? E Satanás respondeu: estive rodeando a terra, passando por ela.
Essa foi a resposta de Satanás. Satanás, a vida dele é o quê? Tá passeando na terra, né? A terra para ele é o parque de diversão, né? Então você deve ter observado o meu servo Jó, disse o Senhor a Satanás. Deve ter observado que não há ninguém na terra como ele, tão íntegro e correto e temente a Deus, e cuidadoso para não cometer mal algum. Jó ainda me ama de coração, apesar de eu ter permitido que você tirasse tudo dele, para arruiná-lo, embora não houvesse motivo algum para isso. Deus permitiu, mas Jó não tinha motivo nenhum para estar passando por isso, né? Satanás respondeu ao Senhor: cada um cuida da sua própria pele. Qualquer um não se importaria em perder tudo, desde que conserve a sua vida. Mas se o Senhor estender a sua mão e tirar a saúde de Jó, ele acabará amaldiçoando o Senhor abertamente. E o Senhor disse: Satanás, está bem, faça o que quiser com ele, mas não tire a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor, voltou de novo. Mas, acredito, muito feliz que ele ia tocar na saúde de Jó, mas mais uma vez o Senhor falou: não toque na vida dele. Satanás foi fazer o que Deus permitiu. Então Satanás saiu da presença do Senhor, lançou uma terrível doença sobre Jó. O corpo de Jó ficou inteiramente coberto de feridas e cheios de pus, dos pés à cabeça. Sofrendo muito, Jó se sentou sobre um monte de cinzas e com o caco de telha, aqui está falando vidro, mas acredito que foi o caco de telha, né? Coçava suas feridas, né? Jó já tinha perdido toda a fortuna, perdido os filhos, e agora tocou na saúde dele, né? Então imagina, eu fico imaginando, né? A dor que Jó não devia estar sentindo, né? O sofrimento que ele deveria estar passando, né? E não foi fácil para ele, né? Mas ele continuou com a fé dele em Deus, né? Então a esposa de Jó, revoltada, exclamou: você ainda continua sendo íntegro? O melhor que você pode fazer é amaldiçoar Deus e morrer. Todo esse sofrimento que Jó estava passando, eu acredito, pela integridade que Jó tinha, o amor dele por a esposa deveria ser muito grande, né? E eu vi isso da esposa dele, né? Jó, um homem sábio, ele deu ouvido à esposa dele? Não. Continuou firme com Jesus. Mas aí é onde entra a sabedoria de Jó. Olha o que Jó respondeu para a esposa dele. Fosse outro, ia murmurar, né? Ou ia brigar com a esposa, né? Aí Jó respondeu para a esposa dele. Mas Jó respondeu: o que você está falando é loucura. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber também o mal? E mesmo diante de todos esses sofrimentos, Jó não pecou nem disse uma palavra má contra Deus, né? Olha a sabedoria de Jó. Porque um homem correto, fiel a Deus, né? E hoje nós temos tudo para ser fiel a Deus, né? E a gente é. O mesmo Deus de Jó é o mesmo Deus que a gente, né? Mas não, a gente prefere. Bom, a gente é falho, né, gente? Mas a sorte é que nós tem Deus lá em cima, né? Nos protegendo, né?
Aí, beleza, Jó passou por todas essas dificuldades. Aí quem vem? Os amigos de Jó. Né? Vê os amigos de Jó. Esses amigos vieram, né? Aqui tá, né? Que fala, né? Que foi 3 amigos, viram o Jó passando por todo aquele sofrimento, né? Eu acredito que eles foram lá com a intenção de ajudar Jó, né? Ficaram 7 dias lá, 7 dias, 7 noites junto com Jó, né? Colocaram a cara no pó, rasgaram os mantos e ficaram com Jó. Passaram 7 dias sem falar uma palavra com Jó. Os amigos. Aí eu te falo, era amigo ou não era de Jó? Né? De repente eles começaram a pensar, né? Viram Jó passando por todo aquele sofrimento, né? Como eles eram amigos de Jó, eu acredito que eles sabiam a trajetória de Jó, né? E viram Jó passando por aquele sofrimento, eles começaram a deduzir o quê? Né? Que Jó tinha pecado. Olha o pensamento. E Jó lá, prostrado. Acho que não acredito que ele nem conseguia falar, só conseguia sofrer de dores, né? Não conseguia se alimentar. Então, assim, estava no estado debilitado, né? Então, os amigos começaram a pensar, além de pensar, começaram a julgar, falar para Jó, né? Que Jó tinha roubado, que a fortuna que Jó perdeu foi porque ele roubou, né? Se ele perdeu os filhos, porque ele adulterou, né? E começou a fazer o julgamento deles para Jó, né? E Jó, como eu e você, né? Meu, o cara passou por todo o sofrimento. Jó lançou 16 porquê para Deus. Deus, por que eu estou passando por esse sofrimento? Porque ele sabia que não tinha errado. Jó sabia, e nós sabemos. Eu fico imaginando o quê? Se eu estou passando por uma dificuldade, eu ou vocês, a gente tem que fazer uma autoanálise. Eu acredito que foi o que Jó fez. Eu não pequei. Né? Jó, eu não pequei. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que você não matou no ventre da minha mãe? Por que você não secou os seios dela para mim não se alimentar e morrer? E começou a fazer os porquê para Deus. Sabe o que Deus respondeu para Jó? Nada. Ficou em silêncio. E os amigos dele, descendo a lenha, né? Descendo a lenha, mas fazendo julgamento sem lógica, né? Eles não sabiam. Eles estavam julgando pelo que o Jó estava passando. Então, assim, o que eu vejo com isso? A gente não pode julgar ninguém. Você não sabe o que... Né? Quem somos nós para julgar alguém? Nós pode ser amigo, ser parceiro, se conhecer, mas quem vai me conhecer e te conhecer é só Deus. Né? Quem tem o poder de julgar é Deus. Né? E aí Jó e os amigos lá julgando Jó, né? Então aí e Deus calado, só ouvindo. Aí Jó começou a murmurar, não é murmurar, começou a questionar Deus. Por que ele estava passando por isso? Né? E Deus permaneceu calado, né? Aí no capítulo 38, versículo 1, 3 e 4, é, 38, versículo 1. Quando o último amigo de Jó parou de falar, né? O Senhor respondeu a Jó falando do meio da tempestade. Tempestade que eu entendo aqui é o quê? O sofrimento que Jó estava passando, né? Deus começou a responder, né? Aí no versículo 3, prepare-se como simples homem, pois vou lhe fazer algumas perguntas. E você me responderá. Se você é sábio, diga-me onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo. Deus questionando Jó, né? Deus começou a falar com Jó, né? O que eu entendo aqui?
Deus abriu as portas do céu e começou a ter uma comunicação diretamente com Jó, né? Começou a falar com Jó. E Deus derramou 70 perguntas fez 70 perguntas para Jó, né? Só que pergunta que Jó não conseguiria responder. O que Deus quis falar para Jó através dessas perguntas? Deus simplesmente falou para Jó o quê? E Jó entendeu que Deus era Deus e Jó simplesmente era um homem. Então quem somos nós para questionar Deus? Se Deus é criador de tudo, né? Deus é criador da terra. Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda no inferno. Deus manda nos anjos, Deus manda na gente, Deus manda nos demônios, né? Então, assim, se nós estamos protegidos por Deus, por que nós temos que temer? Ter medo de quê? A gente vai ter medo a partir do momento que a gente está fazendo algo errado. E a gente está dando legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida. E mesmo assim, dependendo da situação, Deus não permite que ele entre. Ele só entra na sua vida até onde Deus quiser. Deus permitir. Então, o que eu vejo? Satanás que eu volto a falar, é nada. É o nada. E a gente fica com medo. A gente tem esse medo, Satanás é isso, Satanás é aquilo. Às vezes a gente esquece de Deus e fica focando no diabo. Mas sabendo que o diabo é controlado por Deus. Entendeu? E mesmo assim, o que Jó fez? Continuou firme com Deus. Né? Continuou firme com Deus. E no final de toda a trajetória, de todo esse sofrimento de Jó, o que aconteceu? Ele perdeu tudo, né? Perdeu o dinheiro que ele tinha, o recurso que ele tinha, né? Perdeu a família. Eu acredito que o casamento dele também ele perdeu, né? O inimigo tocou na saúde dele, no corpo dele, e Deus restituiu tudo para ele em dobro, né? Por quê? Porque Jó permaneceu fiel, permaneceu junto com Deus. Porque o propósito de Jó na terra não era adquirir recursos, né? O propósito de Jó na terra não era só ter filho. O propósito de Jó na terra que ele veio, eu entendo de que maneira. Jó veio para servir ao Senhor. O que importava para Jó era Deus. E hoje, o que a gente... Hoje a gente dá muita atenção para quê? Para recurso. Hoje a gente ama mais a família do que a Deus. É que nem eu acabei de falar. Tocou na minha filha, acabou comigo. Né? Mas por quê? Porque a gente não tem a sabedoria que Jó teve. Eu entendo o quê? Que Deus mandou Jó na terra para ser um exemplo para a gente. A gente pode ter tudo aqui. Mas se a gente não tiver Deus, não tem nada. Né? A gente veio ao mundo e não trouxe nada. E vai partir dele e não vai levar nada. A única coisa que a gente vai levar, e isso se a gente fizer por onde, é a nossa salvação. Que é permanente, né? Aqui é só uma passagem. Né? E o que eu entendo com isso, essa palavra dentro do livro de Jó? Eu acho que foi o único livro dentro da Bíblia que eu já li ele umas 4 ou 5 vezes. Porque tem momentos que eu estou passando por dificuldade, o que eu faço? Eu vou meditar aqui. Ó. Antes eu não fazia isso. Eu comecei a fazer isso quando eu me desviei da igreja, dos caminhos de Deus. Até então, hoje eu entendo por que eu desviei, né? Hoje eu tenho plena certeza. E onde é que eu descobri isso? Foi aqui, ó. Foi no livro de Jó. Né? Por que eu desviei do caminho de Deus? Deus queria me mostrar algo. E hoje eu entendo o que Deus queria me mostrar. Porque no período que eu me afastei, né, foi o momento correto para Deus e para mim. Porque lá na frente eu ia desviar e talvez eu não voltasse. Então Deus me levou para o mundo de novo para me mostrar que lá não é meu lugar.
Lá não é meu lugar é com ele. Hoje eu tenho essa convicção. Porque assim, foi que nem os pastores falam, né? Quando você é recém-convertido, o amor é muito grande. Mas ao longo do tempo, o tempo vai passando, parece que aquele amor vai esfriando, né? Então, eu tava numa fase que, hoje eu entendo o porquê, mas na época eu ficava me perguntando, Deus, eu estava tão próximo do Senhor, por que que hoje eu estou aqui? Eu ia para a festa, saía para as festas, eu sentia que não era igual antes de eu conhecer Deus. Faltava algo dentro de mim, algo me incomodava, algo falava comigo, aqui não é seu lugar. Mas eu precisei estar lá para poder ter esse conhecimento. Hoje, não vou falar para vocês que amanhã só pertence a Deus, né? Mas se não quero e não é meu propósito. Hoje eu tenho meu propósito claro, né? Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o porquê eu estou aqui na Terra, né? Eu estou na Terra para servir meu Pai, servir meu Deus. Entendeu? Você vê hoje aqui na igreja, né? Hoje poucas pessoas, né? Mas o que Deus tem feito com pessoas aqui dentro, gente, é sobrenatural. Eu tiro por mim. Eu vejo as meninas pregando aqui em cima. Parece que já prega há muito tempo. Você vê os meninos subir aqui em cima, pessoas que você olha assim e fala, não, essa pessoa nem consegue falar quando sobe aqui em cima. Deus usa, né? Então você vê o sobrenatural acontecendo. Você vê as meninas pregando aqui, tem hora que eu vejo a André, as Fabiana pregando, a Tauana mesmo pregando. Você fica olhando assim, porque você está acompanhando a trajetória dela, é pouco tempo. Mas elas fazem de uma forma que eu fico olhando assim e falei, meu Deus, como é que pode, né? Primeiro, para você dar uma palestra já é difícil, né? É difícil, gente. Para pegar um microfone, eu tremia quando eu pegava no microfone. Eu nem me via pegando no microfone. Você vê, para dar uma palestra já é difícil, né? Agora imagine você subir aqui e falar de Deus. Não é fácil. Eu vou falar, hoje mesmo eu passei mal. Eu fui almoçar, eu não consegui almoçar direito. O temor de Deus, a preocupação. Né, gente? É fácil você pegar o microfone e falar do mundo. Né? Porque o que você falar de errado, mas falar de Deus é um privilégio, é uma honra. Né? E você vê assim o pessoal, uma igreja pequenininha, os trabalhos que os pastores estão fazendo, é assim, eles estão plantando uma sementinha na vida de cada um de nós aqui. Então, quem ainda não subiu aqui, tá? Vai chegar seu momento. Não fica com medo. Não se acha que você não tem capacidade. Porque mesmo que você não tiver, Deus vai te dar capacidade. Entendeu? Você não pode desistir. Desistir. Né? Você tem que subir e falar sim. Você tem que falar de Deus. Nem que você chegue aqui e só fale um amém. Mas você já plantou a sementinha. Né? Você vê a Silva sobe aqui em cima, parece que nem coisa mais natural. Mas assim, faz parte. Né? E assim, eu estou muito feliz em poder ter essa oportunidade, perder essa timidez, né? E outra, esse trabalho que eu vejo mesmo, pastor, esses dias mesmo o pastor deu a dura na igreja aqui, e tem que dar mesmo, viu, pastor? Os que, não, outra coisa que eu vejo, essas orações do grupo, ninguém veja. Eu falo a verdade, eu nunca tinha ouvido. Foi um dia aqui, o pastor Alfredo puxou a orelha mesmo de todo mundo, não foi só a minha não, todo mundo, né? E ele falou algo que eu fiquei, para oração, eu sou meio fraco mesmo, né? Para você pedir para me orar, e eu comecei não vou falar que todo dia, de manhã ou meu dia, eu paro e vou ouvir na oração, mas tem hora que eu estou no carro sozinho, eu vou lá, clico e começo a ouvir, né? Então, resumindo, quem fez a oração, está plantando a sementinha em mim.
Se um ou dois ouvir, valeu a pena, né? Porque às vezes a gente, acho que eles postam lá, faz a oração, né? Que eu vejo a Andrea faz parte, ela faz lá, eu vejo que não é tão fácil, né? Mas eles não sabem o tamanho da diferença que está fazendo na vida do próximo. Lá acho que tem mais de 100 pessoas no grupo, né? Pode ter certeza que tem gente ouvindo. Faz a diferença, né? E assim, quero agradecer a oportunidade, né? Primeiro de muitos, né? Se Deus quiser. Falar a verdade, no início a gente fica com timidez, o nervosismo é tão grande, você começa a olhar, não começa a enxergar, né, o que está escrito, mas depois você começa a fluir, né? O Espírito Santo começa a tocar na gente e a gente começa a fluir. E outra, a gente aqui não tá para fazer, né? Tá para servir a Deus, né? Mesmo que você fale 200 palavras erradas, se falar 10 certas, já tá valendo, né? O importante é estar aqui, né? O importante é estar servindo a Deus, né? Obrigado. Vamos melhorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Sempre tem um começo. Sempre vai ter um começo, porque se não houvesse um começo, não havia um meio e não havia um fim. Quando eu falei para a pastora Beth que mas quinta-feira, pouca gente, menos é mais. E eu orei muito, porque quando eu voltei, você sabe, já há 3 anos já, então eu voltei, fiquei 7 anos fora, mas o Espírito Santo me incomodou muito para falar com a pastora Beth, justamente por isso aqui. Você vê, eu podia estar em casa agora. Eu estou em casa, eu moro em Itapevi. Para mim, a distância não é um problema. Eu amo estar na presença do Senhor. Então, a gente ouve, que nem ele falou, o Wilson, a gente ouve uma palavra que pregar em Jó não é fácil, tá? Não é fácil pregar em Jó. Jó é algo muito profundo, muito profundo. E eu estava ali quando você falou algo ali sobre a oração, porque a oração do justo, ela muito pode ser os efeitos. Então, quando nós oramos, a Bíblia diz, orai uns pelos outros, né? E eu estava ali quando você falou algo, pensando um troço muito rápido assim, a videira, né? A videira. A videira, ela começa com uma vara assim, só que os ramos ele não podem se estender muito, senão a seiva, que é a essência da videira, que a videira, o máximo que ela atinge seria esse punho aqui, não atinge mais. Só que, porém, os ramos, eles não podem ir muito além. Mas se sempre que você estiver cuidando sem deixar crescer o ramos, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Porque ela precisa expandir a seiva, que é o alimento para os ramos. Entende esse mistério? E eu vejo realmente, eu ouço todas as orações, todas as orações, porque a partir do momento que eu estou ouvindo, eu estou ligando na terra, estou ligando no céu. Amém? E eu estava, inclusive, aqui ouviu que no final tinha uma oração, orando para um presbítero que teve um acidente, foi jogar bola, bateu essa parte. Estava tipo a Patrícia aqui, o convênio liberou para operar amanhã, agora já mandou uma mensagem para mim aqui, estava até olhando, diz que está tudo certo, mas não querem pagar o material. Então você vê por quê? Porque é um presbítero. Então, no crente, a gente tem que começar a aprender. Para o cristão, tudo é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque é mais gostoso. Deus quer dar o melhor. Deus não quer dar de mão beijada. Deus ele quer dar algo que nos leve, o Aís falou aqui, que nos leva a entender que nós temos que ter uma visão de Jó. Temos que ter uma visão de Jó. Então, se eu fosse falar aqui, já perdi na guerra, na África. Aí dei murro em ponta de faca aqui, não tinha cabeça, perdi tudo de novo. E aí, Deus agora, o que ele fez? Me deu muito além do que eu podia pensar ou imaginar, gente. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Então, que vocês possam mesmo ter, você não tem que ter
sim, é lógico que tem hora que a gente tem vergonha, tem timidez, mas a Bíblia do Tiago fala aqui que essa abrir peça que Deus fala. Você acha que eu sei mais que você? Sem nada. Salmo 81, 10 diz assim: abre bem a boca e eu encherei. A única coisa que Deus quer, nós precisamos deixar Deus nos usar. Porque quem prega não somos nós. Ainda que você falou, eu posso falar 10 palavras erradas e uma certa. Porém, o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós sabemos orar como convém, nem pedir como convém. Então, quando chega até o Pai, ele sabe os intentos e os desígnios do teu coração. Então, quantas vezes já preguei errado? Amém? Se coloca em pé em nome do Senhor Jesus. Eu estou alegre, eu fico alegre porque, falando sério, diante de Deus, eu não brinco com Deus, eu falo, eu não brinco com Deus. Eu estou muito alegre e feliz porque eu vejo que ele falou, eu vejo que está aí crescendo, aqui é um pouco fácil e tal, mas tem uma boca para falar, para orar. Tem ali abençoado aqui com o Isaac. Isaac agora vai cortar de mim. Quando o Isaac começar a correr, é eu e ele na fita. Amém? Pronto no seu coração, porque a gente tem tudo, a gente tem que ficar meio, a gente tem que brincar, mas dentro da palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao coração dos teus servos. Sei que o Senhor recebeu um cheiro suave nas tuas narinas. Sei que o Senhor falou com todos nós, ó Pai, porque o Senhor não despede ninguém de voz vazia. Senhor, conforme guardaste a nossa chegada, guarda também a nossa saída. Nos livra toda a bala perdida, todo roubo, todo sequestro, de tudo, ó Deus, que não provém de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ir em paz e segurança. Amém. Amém? Vai em paz, que Deus abençoe. Amém.